ainda com o tema queda de cabelo, hoje faço um link entre a queda de cabelo e a saúde intestinal, mais especificamente um grupo muito especial de bactérias chamado Estroboloma. A relação, qual seria então a relação da microbiota intestinal, o estroboloma e a saúde do nosso cabelo? As bactérias que existem no nosso intestino é um dos principais reguladores dos níveis de estrogênio circulante. Você sabia disso? A nossa microbiota, ou seja, o ecossistema, esse ecossistema equilibra os níveis circulantes e livres de estrogênio no nosso intestino. Quais seriam os fatores que influenciam na nossa microbiota intestinal? Já que nós temos que ter uma microbiota saudável, quais são esses fatores? Nós temos uma influência desde o parto, na verdade até dentro do útero da nossa mãe, nós já estamos recebendo a microbiota materna através do líquido amniótico. Mas é durante o parto em que nós temos um maior contato com a microbiota da mãe, quando é um parto natural, um parto normal. Quando é uma cesárea, aí nós vamos receber a microbiota de todos que estavam envolvidos durante o processo de parto ou da cesariana e do próprio hospital. Então, o tipo de parto é importante para a qualidade da nossa microbiota intestinal. Existe a questão genética, por isso nós fizemos também o DNA bacteriano, né, para conhecer um pouco a nossa microbiota, entender se é uma microbiota mais inflamatória, menos inflamatória, mais patogênica ou mais saudável, mais prebiótica. A introdução alimentar, então nascemos, né, de parto normal cesárea, fomos amamentados ou não, então existe aí mais um momento onde nós temos acesso à nossa microbiota, aliás, a microbiota da nossa mãe. E no momento da introdução alimentar, é importante que entender o nosso intestino, ele só está apto a receber qualquer alimento que não seja o leite materno após os 6 meses. Então é importante que essa introdução alimentar tenha sido após os 6 meses. Existe também a alimentação, a dieta, o estilo de alimentação, o estilo de dieta que eu tive ao longo da minha vida, que vai principalmente, né, depois próximo dos 3 anos, 2 anos, a criança já está se alimentando com a dieta da família. Então, de 2 a 3 anos é uma janela importante aí para a gente ter também a nossa microbiota. Nós já não temos mais, né? Nós já estamos aí com 50, 60 anos, então temos mais essa oportunidade. Mas as mulheres, né, que estão me acompanhando aqui, que ainda pensam em ter filhos, pensem nisso, né? Pensem na microbiota do seu filho, que você tem um poder aí bem grande de modular ou prevenir ou prever que microbiota que você vai oferecer para o seu bebê. Existem fatores hormonais também que influenciam na nossa microbiota intestinal, condições ambientais, então um excesso, né, de higiene talvez não seja tão interessante, ou do contato da criança, né, com os animais em casa e etc. Os hábitos de higiene, aliás, hábitos de higiene já falei, né? A idade, conforme nós vamos envelhecendo, a nossa microbiota vai ficando menos diversificada, então nós vamos ter mais de menos diversidade. E já quando nós somos mais jovens, nós temos uma diversidade maior. O excesso de diversidade também não é muito bom, porque talvez a gente tenha um universo muito grande de micro-organismos, mas não a quantidade das principais bactérias marcadoras de saúde, né? Então, são as 5 bactérias marcadoras de saúde que nós temos. O uso de medicamento desequilibra muito a nossa microbiota intestinal, então ela vai ter uma influência muito grande na qualidade da nossa microbiota,
principalmente os antibióticos, que vão matar as boas e as más bactérias e vai abrir uma brecha aí para uma proliferação maior de fungos. Então, por isso, tantos casos de síndrome fúngica, e lembrando que a síndrome fúngica também é um fator que predispõe à queda de cabelo. Então, observem o quanto isso também é importante, né? A atividade física, tanto o excesso quanto a falta de atividade física influencia positivamente ou negativamente na nossa microbiota intestinal. E o sono influencia na nossa microbiota e a microbiota influencia no nosso sono. Então, é um ciclo aí que se retroalimenta, que é interessante a gente quebrar esse ciclo quando estiver em desequilíbrio. Voltando então para a nossa microbiota, que agora já está formada, né? Então, temos que ver como que nós podemos melhorar essa questão aí, já que não temos mais essa opção, né? Microbioma é aquele conjunto de todos os genes, né, de micro-organismos e todos os seus genes que habitam no nosso organismo. Seja ele fungos, bactérias boas, bactérias ruins, bactérias oportunistas, parasitas, vírus, arqueias, existe um universo, né, de micro-organismos e seus genes. E o estroboloma, que é o tema de hoje, é uma parte dessa microbiota, desse microbioma, né, que influencia os níveis de estrogênio. O estroboloma, ele modula a reabsorção e a excreção e a biotransformação do estradiol, do estrogênio. E que fatores influenciam a composição, então, desse estroboloma, desse conjunto de micro-organismos específicos na regulação do nosso estradiol? A nossa dieta, então nós podemos ter uma dieta que leve a um desequilíbrio dessa microbiota que nós recebemos até os 2, 3 anos de idade. Então, sim, o que nós optamos em consumir vai levar a um desequilíbrio dessa microbiota. O uso de medicamentos, como eu já falei, né, pode aí ter uma proliferação de fungos, já que elimina boa parte das bactérias. O próprio estresse ele vai influenciar de várias formas na nossa microbiota, desde a produção de ácido clorídrico ou não no nosso estômago, que vai prejudicar a nossa digestão, e essa digestão vai favorecer a desbiose, porque vai chegar alimentos mal digeridos ali, ou a produção ou a não produção, né, do próprio muco, né, da formação do muco, que protege o nosso estômago, mas também protege o nosso intestino. É onde as bactérias se fixam, né, onde os probióticos se fixam, e eles competem ali por espaço e por comida. Quanto mais nós alimentarmos as más bactérias e fungos, menos saúde nós vamos ter, menos qualidade de vida nós vamos ter, mais desequilíbrios hormonais. Então, o nosso estilo de vida, né, se dormimos muito tarde, a nossa microbiota, ela responde ao claro e escuro. Então, ela responde ao ritmo circadiano, que é às 24 horas. Então, o horário que nós vamos dormir, o horário que acordamos, o horário que comemos, né? A noite não foi feita para comer, então a digestão não vai ser adequada. Isso significa que aumenta o risco de desequilíbrio da nossa microbiota intestinal. Então, o estroboloma, e o que o estroboloma tem a ver com a nossa microbiota? Acredito que já ficou bem claro, né? Já que o estroboloma, ele é responsável por equilibrar os níveis de estradiol no nosso corpo, e o estradiol, ele tem um papel muito importante na nossa saúde capilar, promovendo o crescimento e mantendo a fase de crescimento do nosso cabelo por mais tempo. Pensando nisso, já se entende que se eu tenho uma queda de cabelo, ou se o meu cabelo não cresce, né, na velocidade que deveria, significa que sim, eu tenho uma questão hormonal ali que pode estar vindo da minha questão imunológica, do meu sistema imunológico, que é a nossa microbiota intestinal. Podemos entender então que se o nosso intestino está em desequilíbrio, significa que eu vou ter um desequilíbrio hormonal também,
E a queda de cabelo não só vem por esse desequilíbrio hormonal, também pela nossa dietética, porque se eu tenho uma microbiota que não está absorvendo bem nutrientes, eu posso ter um desequilíbrio da minha, ou seja, uma queda de cabelo pelo desequilíbrio da minha microbiota intestinal, tanto em nível hormonal quanto em nível dietético. Não estou absorvendo nutrientes, mas também inflamatório. Esse desequilíbrio da nossa microbiota intestinal vai gerar uma inflamação crônica silenciosa, e essa inflamação tem relação também com a queda de cabelo. Então percebem que não basta apenas eu suplementar um suplemento, né? Mas também garantir a absorção desses micronutrientes, suplementar micronutrientes, fica melhor, né? E absorver, mas garantir que eu esteja realmente absorvendo esses micronutrientes. Não só para evitar aquele processo inflamatório, para não desequilibrar a minha microbiota intestinal e ter aí uma alteração hormonal também, mas também para que o meu corpo não inflame. Um corpo inflamado vai requisitar ainda mais micronutrientes. Nutrientes que vão faltar para o nosso cabelo, para evitar a queda de cabelo. Então, espero que vocês tenham gostado dessa relação e entendido o quanto é importante esse intestino para aquela queda de cabelo. Então, sim, o estresse pode levar à queda de cabelo, a própria idade, a menopausa em si, que já vimos que é uma questão, né, hormonal, a própria falta de nutrientes, mas um desequilíbrio da 5-alfa-redutase que falamos semana passada também, mas percebem que tudo que nós comentamos acaba tendo uma raiz intestinal? Então, se você quiser modular o seu intestino, eu posso ajudar você. Espero que você tenha gostado do vídeo e dessa série também sobre queda de cabelo.